Saudações, meus compatriotas, ao povo angolano, aos membros da direção do Movimento de União Nacional, à comunidade angolana na diáspora, aos desalojados da descolonização à volta do mundo, ao governo norte-americano, ao governo português, ao governo inglês, ao futuro governo francês, aos países membros da SADC, SADC, às embaixadas estrangeiras acreditadas em Luanda, à Igreja Católica em Angola, ao Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, SICA, meus compatriotas, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, quero iniciar este discurso lendo um parágrafo especial para cada cidadão angolano. É preciso acreditar que as mudanças sempre partiram das camadas mais vulneráveis e da baixa sociedade, onde o indivíduo faz a diferença. É preciso acreditar numa Angola que hoje parece ser uma utopia e impossível, porque havemos de voltar a ser uma grande pátria, grande nação como outrora, com uma única diferença. Antes, na era colonial, sob a governação do Estado português, e agora poderia ser sob a direção dos filhos genuínos, patrióticos e uma nova geração para dirigir os destinos da nossa pátria, dos quase 25 milhões de habitantes. Quero agradecer a atenção de cada um à volta do mundo que estão a assistir a este momento especial, onde irei esclarecer de forma detalhada as linhas mestras e mágicas traçadas para o reerguer da nação angolana, onde o povo vive momentos cruciais, assistindo de forma humilhante à desonesta apiagem e destruição de Angola, um país que em 1970 foi considerado o Mônaco de África. Para lembrar a opinião nacional e a comunidade internacional que este ano, dia 21 de novembro, estaremos a completar 42 anos de independência e a serem dirigidos de forma maquiavélica por um governo corrupto, assassino, irresponsável, incapaz de governar o país inteiro, reduzindo todo um país numa sociedade, cito Luanda, onde pratica todas as suas ações descuidadamente, violando os direitos humanos e do cidadão, abusando do erário público. Continuamos a viver num sistema comunista e a sermos dirigidos pelos comunistas. Talvez alguém se assuste com a palavra comunismo, que muitos consideram morta, ou os seus mestres escondidos por detrás do socialismo, até mesmo por detrás da democracia. Depois destes descobrirem que na democracia tudo é permitido. E no caso da situação política de Angola, onde os comunistas angolanos dirigem o país há 16 anos, dirigiram o país há 16 anos, usando a palavra poder popular. Depois de 16 anos, continuaram a dirigir o país nas bases do comunismo, usando a democracia como escudo. Por isso disse Bernie Sanders, o último candidato democrata nos Estados Unidos, primárias presidenciais dos Estados Unidos, no Partido Democrático, cita: "The democracy is a mess." Quer dizer, a democracia é uma bagunça, onde todos se aproveitam, como no caso de Angola, onde faremos 42 anos dirigidos por um só partido, com seu presidente que hoje tenta se desembaraçar como um capitão num navio naufragado, como o Titanic, depois de afundar as esperanças daqueles que lutaram para libertar Angola no colonialismo, a esperança de jovens, de mulheres, dos idosos e das nossas crianças. Nós temos direito de pensar diferente, acreditar naquilo que vivemos dia e noite. Não é porque nos Estados Unidos da América e outros países democratas declararam derrotado o comunismo que nós vamos acreditar no mesmo. Isto seria um autêntico suicídio das nossas esperanças, do nosso presente e do nosso futuro. Aliás, continuamos a cantar o hino nacional, clamando pelo poder popular e as forças progressistas do mundo.
uma autêntica adoração ao comunismo. Eu ainda me pergunto se quando o povo canta com o hino nacional, consegue dar conta do que canta, que mensagem canta no hino nacional. A bandeira continua aquela introduzida com as ideias e sentido comunista. Pelo menos a Rússia, o Congo Brazzaville, mudaram as suas bandeiras. Em Angola, continuamos com a mesma, que nos faz lembrar a demagogia do poder popular, onde tantos morreram em defesa de nada. Os Estados Unidos vivem apavorados com a Rússia. A cada milímetro, o sistema de informação norte-americano vigia uma suposta manipulação da Rússia, onde até nas últimas eleições o Partido Democrático acusou a Rússia de ter posto a mão no sistema eleitoral. Imaginem. Este é um país que nunca experimentou o comunismo e o poder popular, mas ficam atentos a cada minuto, mesmo sabendo que o comunismo foi declarado morto. É aqui que eu pergunto aos americanos, aos franceses, aos britânicos, o que dirão de Angola e do seu povo que vive desde 1975 com as mesmas pessoas que tiveram nas escolas comunistas de Rússia, onde aprenderam tudo na base do sistema russo. Como será a situação de Angola? Não será maior a nossa preocupação do que os americanos? Não seria maior a nossa preocupação do que os ingleses, os franceses, os portugueses? Que segurança e garantia a comunidade internacional tem nas eleições de agosto deste ano? De serem transparentes e justas. Se o regime só tem uma prática, só tem um sentido único como no trânsito, não recuam, só avançam. Fraude, mais fraude e manipulação. Este é o nosso maior desafio, a preocupação. Se os Estados Unidos e a Europa se preocupam com os muçulmanos e o terrorismo, eu quero confirmar que este é o nosso terrorismo. O MPLA é o terrorista que nos fez reféns há 42 anos. É preciso libertarmos-nos e preservar a vida do nosso povo feito refém. Se a opinião internacional, o governo americano, francês, belga, alemão procuram identificar os terroristas organizados em redes e que assolam a Europa, nós angolanos temos identificado o nosso terrorista. Nos aterroriza há 42 anos e chama-se simplesmente o MPLA. Por isso, hoje, há necessidade de um grito brutal de liberdade que a opinião nacional e internacional deve analisar e ouvir-nos, porque a pólvora daqui a pouco irá explodir. Por isso, o movimento da União Nacional tem o direito de analisar a situação de Angola de forma diferente dos que a menosprezam. Muitos dos partidos políticos em Luanda cooperam a fortificação do sistema do MPLA, que pretende mostrar ao mundo que há democracia em Angola, enquanto morrem assassinadas todos os dias pessoas sem justiça. Um sistema de saúde falhado, onde mulheres continuam a morrer no parto. Caso de pessoas com quem eu vivi. Cito o caso da Julieta Kipanda. Que Deus o tenha. Como acaba de falecer recentemente o músico, o cantor Wiza, sem falar do Beto de Almeida, de Abique e o cantor Sebem, que se encontra no estado crítico. Tudo isto porque o sistema de saúde está morto. As pessoas vivem doentes sem saber. Este é um exemplo de tantas outras pessoas que neste momento padecem. Zungueiras mortas num sistema de segurança social absolutamente morto. Hoje o movimento da União Nacional, como personificação dos ideais do nosso povo, sente-se no dever e no direito de apresentar ao seu povo, como a comunidade internacional, o que seria Angola pós o MPLA. O que buscamos, quais são as nossas reivindicações para Angola, o que procuramos a todo custo e que buscamos a custo de nossas vidas e do nosso sangue. Porque algo deve mudar.
para o requer da nação, depois de uma desastrosa governação, o Movimento da União Nacional apresenta 5 pontos da nossa reivindicação, porque acreditamos que devemos parar a continuidade do sistema estabelecido pelo MPLA. As eleições não são a solução para mudar o país. Aliás, Lopo do Nascimento o disse, um membro do MPLA. Mas sim um período de transição para permitir o recomeço do Estado. Como assim sugerimos, o período de transição. Ao nível que Angola chegou, é preciso uma mudança absoluta e total. Por isso é preciso um período de transição que vai permitir o recomeço do Estado angolano, que não pode continuar a funcionar com as estruturas trazidas pelos comunistas e que continuam até a data presente. O Movimento da União Nacional vai propor ao povo de forma coerente e indiscutível um período de transição de 12 anos, subdividido em 3 períodos de 4 anos cada. Assim, os primeiros 4 anos seriam o suficiente para reorganizar o Estado e estabelecer condições básicas. E o segundo período de 4 anos fortificaria as mudanças e Angola seria um país notável a nível internacional, com um desenvolvimento relâmpago. E no final do período de transição, Angola seria o que todos necessitamos. Uma Angola de todos, de negros, de brancos, de mestiços, de Bakongo, de Kwanyama, dos Kimbundu, dos Nganguelas, dos Umbundu, dos Kyokwes, dos Ubindas. Reestruturamento do sistema político-social do país, estabelecimento de um sistema econômico eficaz pela primeira vez, independentemente do petróleo, e a reorganização de agricultura industrial e o ressurgimento das fazendas, como na era colonial, para o sustento da agricultura industrial. Solucionar a questão dos desalojados da descolonização, ditos espoliados. A realização da Conferência Nacional Soberana a nível nacional. Solucionar de forma pacífica a questão de Cabinda, onde a prioridade é o reconhecimento da FLEC como um dos movimentos históricos de Angola, ao mesmo nível que a FNLA, o MPLA e a UNITA. Assim sugerimos a transição. A dissolução do Parlamento, destituição de tudo que é poder legislativo, judiciário, executivo, de imediato proclamar o período de transição de 12 anos e a Segunda República com sistema federal, isto é, a República Federal de Angola, com a urgência de descentralizar o poder político, legislativo e executivo. Nomeação do Conselho do Tribunal Supremo, que deverá ser composto por 9 membros e jamais ter um presidente do Tribunal Supremo, como sempre foi, mas sim 9 membros do Conselho do Tribunal Supremo, que funcionarão como uma mesa redonda usando o voto interno em tomada de decisões. Por isso deve ser 9 para um voto desempatar as decisões, o resto da estrutura será mantido. De imediato deverá ser constituída a Procuradoria-Geral da República, um procurador digno, patriótico, apartidário, sustenido por 3 conselhos dentro da Procuradoria. Um conselho de análise de investigações, um conselho de acusação que poderá apresentar ao Tribunal Supremo através do Procurador-Geral da República assuntos que o Tribunal deve solucionar e decidir, a nação. Enfim, um conselho de defesa. O resto da estrutura será mantido. Criar-se-á um Conselho Nacional Eleitoral, onde 7 membros sem história partidária serão escolhidos por cada província, futuramente Estado, que nos dará um total de 126 vereadores do Conselho Federal Eleitoral, e esses devem ser imediato junto do Tribunal Supremo e a Procuradoria-Geral da República, lançar o calendário do início das eleições para preencher o poder legislativo do Estado. Por exemplo, os 7 membros escolhidos do UAMBO poderão dirigir as eleições do UIS. Os 7 membros escolhidos no UIS poderão dirigir as eleições do Mochico. E assim
haverá uma movimentação de equipes para evitar o favorecimento e corrupção do processo eleitoral. Portanto, nenhum grupo escolhido dirigirá a sua própria província ou uma província vizinha ou com a mesma língua materna. A nível político, para descentralizar o poder político e devolver ao povo a sua soberania, as províncias tornar-se-ão em Estado, dirigido por um governador nomeado pelo líder nacional e um vice-governador eleito pelo povo. Um processo que chamaremos de exercício ao processo eleitoral, para no fim da transição o povo eleger o governador principal da província e o líder nacional nomear o vice-governador. Cada estado possuirá uma bandeira própria, além da bandeira federal, que será usada nas atividades a nível nacional e a ser içada em todas as embaixadas do nosso país. Por já não existir o partido maioritário, o MPLA, que deve abandonar o poder, o parlamento será dissolvido, como já disse, para permitir a realização das primeiras eleições dignas, transparentes e justas. Criar-se-á um conselho eleitoral de emergência e provisório de um período de 60 dias, que poderá organizar as eleições a nível nacional para repor de imediato o parlamento. Assim, criar-se-á o colégio de cônsul, que irá funcionar como um poder legislativo no período de transição. A reposição do poder legislativo. Este é um órgão muito importante para a soberania do povo. Logo, ela deve ser reposta de imediato depois da dissolução do parlamento. O poder legislativo do período de transição será conhecido como colégio de cônsul, com membros eleitos diretamente pelo povo. Organizar as eleições por cada província, futuramente Estado, para realizar as eleições e esses membros representarem cada Estado. E não haverá mais representação pelos partidos políticos, mas sim cada Estado irá representar-se por seus membros. Cada Estado estará representado por... Haverá eleições de 82 pessoas. 12 dos quais mais eleitos irão para a capital como cônsules ou atuais deputados. Os 70 membros estarão a trabalhar como deputados estadual ou nas províncias. Estes para controlar o processo de governação de cada governador. Hoje assistimos o governador que não presta conta ao povo, não presta conta ao cidadão da província. O que ele faz é prestar conta ao chefe do Estado. Na província ninguém sabe o que se faz, onde está, qual é o programa, o projeto. Na província o governador chega e faz o que quer. Mas no futuro Estado, o governador terá que prestar conta a estes membros eleitos pelo povo da província. Os 70 membros que formarão o parlamento provincial. Isto voltará a dar ao povo a sua soberania. A Conferência Nacional Soberana. A Conferência Nacional Soberana deve ser um dos maiores marcos históricos do período de transição, porque é através da Conferência Nacional Soberana que iremos resolver as questões pendentes do país. O povo deve saber o que aconteceu, quem errou e por quê e como. Quem foi morto, como e porquê. A Conferência Nacional é o espaço onde todo o país vai ouvir das pessoas testemunhos de todas as recomendações finais serão postas em prática pela Procuradoria Federal e o Tribunal Supremo. Hoje, Savimbi é figura controversial para uns, para nós um herói, e para outras vilão, que matou centenas na Jamba. A verdade deve vir à tona. Não podemos avançar para um futuro com mágoas. O povo deve saber o que aconteceu realmente na Jamba. O que aconteceu realmente com 27 de maio de 77, o que aconteceu na base de Tincuso, as matanças de 4 de janeiro, quem são os verdadeiros iniciadores da luta de libertação de Angola, porque fomos enganados, o que se fez com o dinheiro do Estado, quem roubou e quanto, onde. Esta é a base com que nós devemos trabalhar. A Conferência Nacional ajudará a limparmos, a lavarmos a roupa suja em família, para não voltarmos a cometer os erros que se cometeu na África do Sul,
Depois da apartheid, houve uma conferência de reunificação. Mas as coisas não foram bem ditas. Hoje a África do Sul vive uma situação difícil. Nosso próprio país assistiu num governo de transição, no governo de reconstrução nacional, o GURN, um governo estabelecido na base partidária. E não deu certo. É o momento que se faça algo sério. E que tudo deve ser feito com o sentido do patriotismo e não partidário. O governo de transição. É da vontade do movimento da União Nacional que o governo de transição seja constituído por diferentes ministros de diferentes organizações políticas, com 3 exigências. A. Desfazer-se do espírito partidário para dar lugar ao patriotismo. A cada elemento que poderá fazer parte do governo de transição deve ter a consciência de que primeiro a pátria antes do partido político. Aceitar a formação de 120 dias onde serão transmitidos os valores do futuro Estado. Esclarecer o que buscamos, onde saímos, para onde vamos, rever os erros e crimes cometidos pelo atual governo e que jamais alguém poderá cometer os mesmos erros. Isto é, a corrupção, o tribalismo, o racismo, a manipulação, a falsificação da história de Angola. A formação dos ministros garantirá o estabelecimento de um denominador comum na política. Não importa a divergência partidária, devemos copiar dos outros, o que lhes fez tornar um país o mais forte do mundo. Nos Estados Unidos da América, há 2 partidos, os democratas e os republicanos. Mas quando se trata de assuntos ligados à república, esses trabalham juntos, porque há um denominador comum, que a política não vê partidos, mas sim o patriotismo. A reconstrução econômica. A economia deve ser um desafio enorme e o plano de recomposição econômica é de 4 anos. Os primeiros 100 dias serão dedicados na composição de especialistas que iremos contratar. Portugueses, alemães, japoneses, americanos, sul-coreanos e angolanos para um levantamento de capacidade de produção de cada estado. Pensaremos no limite de 100 dias para saber o que a Huila produz. Se Cabinda tem o petróleo e a madeira, as lundas, os diamantes, o que produziria Namíbia, Benguela, Cunene. Devemos saber a potencialidade de cada estado. Depois o governo deverá de imediato ter os dados sobre o programa de desminagem feito pelo governo atual do MPLA. Saber quais foram os estados mais afetados por minas e quais foram os menos afetados e iniciar um programa de desminagem correto. O país deve ter autossustento se considerar o petróleo como base econômica. A agricultura será a base de partida. O Estado deverá insistir na produção nacional, limitar os gastos desnecessários, apoiar o empresariado nacional no sentido de se criarem postos de trabalho, privatizar mais de 60% das empresas e serem criadas. O governo estabelecerá as normas e leis que regulamentarão o sistema econômico e velará pelo cumprimento integral de todos os pressupostos. Tudo deverá ser feito em prol da nação e do cidadão angolano. Nada deverá ser feito na base da ilusão. O Estado deverá recolher-se e esquecer o orgulho, mostrar ao mundo que somos potentes. O Estado deve diminuir todos os gastos necessários, como sejam organizar um CAN, um Mundial de Hockey, fazer programas que nunca beneficiaram a economia de Angola. Nestes 4 anos, o governo deverá obrigatoriamente estabelecer um sistema de transporte público que irá facilitar o emprego para motoristas, pintores, mecânicos, eletricistas, bate-chapas. Devemos ensinar o nosso povo angolano a trabalhar, a repor as peças estragadas como os cubanos têm feito.
Devemos ensinar o angolano a acreditar em si mesmo. Vamos, durante os 4 anos, estabelecer uma política de crédito. Em cada estado, o governo terá que lançar 3 empresários natos com um orçamento grande para estabelecer negócios para levantar os seus estados. Em concurso federal de estudos de um projeto será lançado e cada cidadão poderá apresentar um projeto digno que poderá reativar a economia a nível do seu estado, hoje província. Cada estado deve tornar-se independente economicamente do governo federal, pelo menos em 40%. Por isso, o governo federal vai estabelecer a política de distribuição de terras para reativar o sistema de fazendas produtivas como na era colonial. É aqui onde devemos criar uma política eficaz de responsabilidade e prontidão perante os nossos vizinhos da SADC. Isto é, durante o período de transição, organizar o sistema de comunicação e o estabelecimento de autobahn, principalmente entre a cidade de Lubito, cruzando Bié, passando por Mochico, até a vizinha Zâmbia, Malawi, Botswana, Zimbábue, Ruanda, Uganda, para facilitar os nossos poderes da costa marítima e a linha férrea para estabelecer negócios e facilitar a transição de produtos. Angola deve ser um poder econômico na África Austral e não um poder de espionagem dos vizinhos. A organização social. Os primeiros 4 anos serão o desafio de reorganizar a nação para dar vida a todo o Estado, totalmente províncias. Iremos recorrer ao sistema colonial de povoamento para esvaziar as cidades como Luanda e outras onde se acumula o vício de corrupção e todo tipo de antivalores na luta de sobrevivência do povo. Sentimos vergonha de Angola. Antes da independência, tivemos luz elétrica, água e sistema de saúde. Mas hoje tudo morreu. O colono foi. E uma vergonha para nós, independentes, vivermos uma situação como esta. Temos um país rico, com as condições claras. Não seria normal sentirmos a falta do colono. O sistema de educação é uma lástima que, em pleno século XXI, os adolescentes estudarem de noite. O Movimento da União Nacional decide reestruturar o sistema de ensino, capacitar os professores, onde será exigido a formação pedagógica. Sem esta formação, o professor será impedido de dar aulas. Iremos importar professores se for necessário, enquanto os outros consigam completar os requisitos do Estado. Para o ensino, devemos permitir que outros países enviassem estudantes para Angola. Não importa a limitação que apresenta a língua portuguesa a nível internacional perante os ingleses e o francês, mas devemos ter o desafio para que, no final do período de transição, Angola possa receber e educar estudantes estrangeiros de África, vizinhos e, por que não, do mundo inteiro. A nível regional e internacional. A SADC. A nossa organização acredita que as intenções que deveriam primeiramente mover os sentidos da SADC seriam as razões econômicas, a fortificação do combate à corrupção na região, o desafio do desenvolvimento das nossas sociedades rurais, vilas, até as grandes cidades, a saúde e a educação. Nós queremos garantir aos países da SADC uma cooperação séria e honesta, com fins virados para a economia e o desenvolvimento da região. Hoje, nenhum país da SADC beneficia do potencial que Angola tem, porque até a própria Angola, mal governada, com uma fama irônica de lutadores, usa mais os países da SADC do que eles mesmos proporcionam. É só verem quantos estudantes angolanos viajam para o Zimbábue, Namíbia, Zâmbia, África do Sul, enquanto estudantes dos países da SADC vêm para Angola. Isto é o termômetro para os países da SADC saberem que carrega um peso morto
enquanto Angola faria muito mais para o desenvolvimento da nossa região. Acreditamos que a SADC precisa de partnership econômico, o que a Zâmbia, Malawi e Zimbábue não ganhariam, com uma autoestrada que partiria de Lobito, cruzando Nova Lisboa, passando por Mochico, até Lusaka, Gaborone, Milongwe e, por que não, Kigali e Kampala. Em Angola pretendemos uma Angola virada para a economia. Esta é a Angola que o Movimento Nacional quer. Esta é a relação que nós pretendemos com os nossos irmãos à volta da SADC. A que não tardaremos a fazer consultas. Os nossos vizinhos não terão necessidade de se preocupar de serem espiados, como faz hoje o governo do MPLA, que espia todos para a sua segurança. Aos membros da SADC, o nosso departamento diplomático fará uma informação detalhada do que pretendemos. A Angola não está em paz. Não é normal que um país como o nosso, com todas as suas capacidades e potenciais, tenha de sobreviver graças a muitos países vizinhos, que recebem as nossas famílias para tratamento médico, educação, até para compras. É triste sermos dirigidos como um governo falido, 42 anos, depois sem um simples sinal de mudanças. A região precisa de desenvolver-se. Os membros da SADC que iremos consultar terão que aceitar que o MPLA tem que partir, que uma nova governação deve chegar e que os partidos políticos da oposição que amanhã poderão ter a facilidade de chegar ao poder sem tanta ginástica. Mas que a ditadura deve partir. A SADC não pode permitir que um país africano, da África Austral, continue a ser dirigido de forma que estamos. A democracia serviu hoje aos ditadores e os comunistas de permanecer no poder. Ao governo português, acredito eu, o tempo chegou para ambas as partes assumam os erros cometidos em 1975. Não avançaremos e construiremos um futuro melhor sem olharmos para o passado e corrigir o que foi mal feito, porque senão acabaremos por cometer os mesmos erros. O Movimento da União Nacional assume esta responsabilidade de reconhecer os erros dos movimentos de libertação de Angola em 75. Nada deveria ser apressado, porque a pressão exterior e a ansiedade da independência levou-nos à ruína. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos que hoje o governo português deveria assumir os seus erros cometidos no processo da descolonização. Algo que eu vou repetir, considerando como vergonhoso, até que a situação mude. Se ontem se cometeram erros, hoje podemos corrigir. E ninguém sairá lesado. E ninguém perderá nada se Portugal e Angola aceitamos que erramos em 75 e que devemos corrigir os erros. Porque iremos limpar o triste passado. A nós não nos importa quem dirige Portugal, como também não nos importou a chegada dos militares de 25 de abril. A nossa preocupação é a falta de honestidade e patriotismo com as terras que vós mesmo construístes e tornaram nação. É inacreditável que nenhum dos políticos de 25 de abril pensou no povo que vivia no ultramar. O que seria deste povo? Nem todos eram imigrantes dos anos 50, mas sim quase todos já lá nascidos. Portugal conhece melhor a história de Angola, pois foi ela que criou Angola. Ela nunca existiu como país. Como é possível os descendentes dos que chegaram às terras de África em 1575 ainda serem considerados portugueses 400 anos depois? Porque os portugueses que foram para o Brasil não regressaram. Porque os brancos vindos da Escócia, Irlanda, Inglaterra, Itália foram para a América e nunca voltaram. Então, porque os brancos que chegou, o branco que chegou na terra da África, que construiu Angola, juntou as terras, o reino das Lundas, o reino do Congo, o reino de Matamba, as outras terras independentes, e criou Angola, deverá regressar.
tantos sacrifícios, onde as primeiras famílias partiam numa viagem onde não sabiam se teriam comida, se lá vivia, se lá tinha vida ou permaneceriam vivos. Mas esses continuaram a viagem com uma fé inabalável até construírem o que temos hoje em Angola. E nós perguntamos por que deveriam estes voltarem para Portugal. Portugal deve assumir o grave e grande erro de ter deturpado a vida de pessoas que já tinham as suas vidas estabelecidas, porque a saída destes levou à ruína da nossa pátria. Não estou a me referir da independência, porque a independência deveria acontecer, mas não de forma que foi. A campanha contra o regime de Salazar, onde diziam que os brancos que viviam em Angola estavam convencidos de terem Angola como sua pátria, e que Angola não era Portugal, e que isto era um salazarismo. Hoje, honestamente, direi-vos que nem Salazar foi o primeiro a chegar a Angola, mas sim Diogo Cão. Salazar já encontrou a presença de Portugal em Angola. Acreditamos que as campanhas contra a ditadura em Portugal não deveriam afetar o nosso povo, que mais tarde foi intitulado como o triste nome de espoliados, retornados. Acreditamos hoje que o movimento da União Nacional convida as famílias e que poderão ser considerados e rever o seu caso, porque se o caso da descolonização não for revisto, nada faremos, porque aí está o nó de tudo. Nosso destino foi vetado através da descolonização. Nós não assinamos o acordo do Alvor, mas acreditamos que algumas pessoas envenenaram o que viria a ser a Angola do futuro. Porque hoje sabemos, o futuro já não existe. O futuro nunca chegou. É preciso repensar Angola, e só com Portugal e uma organização neutra, sincera, nacionalista, patriótica, se poderá renegociar um caso tão delicado como este. Mas acreditamos que a única saída para o bem dos nossos dois Estados é reconhecermos que erramos. Portugal não deve escolher, como eu disse, Portugal não deve abrir as portas para todos. Não deve escolher a quem trabalhar. Como vimos hoje, o MPLA comprar todo Portugal. O Portugal não está na luta contra Portugal. O movimento não está na luta contra Portugal, mas sim contra um regime que nos dirige há 42 anos. O que nós exigimos a Portugal é o reconhecimento do erro de 75 e para recomeçarmos o país de novo. Reconhecemos uma coisa, diz que saíram, os comércios morreram. Hoje são os chineses que abundam terra, enquanto os que lá trabalharam com sacrifício, na era onde não havia nem TGV, nem telefone, nem Facebook, morrem um por um com frio em Portugal. A este povo, o nosso povo, filhos de pátria, deve regressar e ser reconhecidos até que cada um negue o regresso. Mas duvidamos que alguém negue retornar às suas fazendas, à sua terra e produzir mais uma vez como outrora. O que Portugal constituiu no passado, nas terras de África, jamais será apagado. Um marco histórico indelével que criou nações. Hoje vivemos uma realidade que mudou o destino das nossas terras. Nós acreditamos que as relações entre Portugal e Angola seriam melhores porque estas não devem ser estabelecidas na base de partidos, mas sim na base histórica. A República Portuguesa, mais do que ninguém, sabe que o que é viver uma ditadura. Durante 40 anos, viveu uma ditadura. A realidade é triste ver como os países que viveram as mesmas situações de ditadura como é de Angola, lutaram contra regimes totalitários como o Brasil, hoje possam fechar os olhos e usar a passividade enquanto nosso povo morre. E Portugal não se consegue posicionar. É lamentável como um valor histórico pode ser sacrificado por interesses econômicos. Nós entendemos que em Angola residem centenas de portugueses, mas também acreditamos que Portugal não posicionaria-se como faz com um governo onde meia volta o desrespeita.
Eu pergunto se não é esta classe política que governa Portugal ter vindo de 24 de Abril? Porque se realizou 25 de Abril? Lutou-se contra uma ditadura. Esta é a nossa preocupação. Se ontem lutaram contra a ditadura, é a mesma ditadura que nós temos em Angola. Talvez pior que Portugal. E eu quero afirmar que a ditadura que Portugal teve 40 anos com Salazar não é mais forte que a ditadura que Angola tem hoje, 42 anos com MPLA e José dos Santos. E que Portugal deveria estar ao lado do povo angolano, ao lado da revolução. Os ministros portugueses, as suas embaixadas, o governo deveria entender a questão de Angola. Nos admiramos com Portugal estende a mão ao MPLA, sabendo que o MPLA é um partido comunista primeiro e uma ditadura. Aos espoliados, espero eu que seja a última vez que sereis chamados assim, pois foram espoliados não porque quiseram, mas sim por um triste destino imposto. O mundo hoje surge sem sentimentos partidários, mas sim com sentimentos patrióticos. Acreditamos que muitos se vão assustar hoje porque este tema jamais foi trazido à tona. A verdade é que ninguém trouxe este tema porque todos foram falsos e tentaram tapar o solo com a peneira. Esqueceram os verdadeiros problemas e foram buscar outros tópicos para tentar resolver as questões de Angola. E hoje, envolvidos 42 anos, onde chegamos, onde está a pátria. Continuamos sem nada ter feito. Angola continua a ser um país de mongoloides que nunca fazem nada. Precisamos de crescer e só cresceremos quando o Estado reconhecer e considerar cada filho de Angola. Porque cada lamentação ou lágrima de cada filho da pátria vai trazer sempre uma má sorte e desgraça ao Estado. A nossa política existe baseada no foco do indivíduo. Obriga-nos a reconhecer todos e dar a oportunidade que merecem. Angola é terra grande para todos. Merece seus filhos negros, brancos e mestiços. Só assim todos construímos a nação tão esperada. Em nome de todos os políticos que cometeram erros no período de transição, que vai de 35 à presente data, o Movimento de União Nacional pede perdão aos espoliados, filhos de Angola, pela injustiça e o calvário vivido através do processo da descolonização, onde muitos nem Portugal conheciam, a não ser pela rádio e jornais. Há que vos levantares e contar tudo aos vossos filhos e netos. Só assim se criará e conservará uma cultura, uma história, um povo, uma tribo. A 7ª tribo de Angola. Uma obra-prima que jamais será esquecida, pois ela deu assistência a uma nação angolana. Chegaram às terras vazias, deram vida, construíram as primeiras casas, viram seus primeiros edifícios, fizeram de Angola uma nação. E nós perguntamos, por que desistir? Só desistem os fracos. E dos fracos não reza a história, porque o tempo os apagará. Junte-se ao Movimento da União Nacional. Vamos uma revolução generalizada, em busca de uma Angola tão esperada. Uma Angola que não tem espaço para todos, porque há um governo que se considera como dono do país. Para terminar, ao povo angolano, peço a mudança total de consciência para que algo mude. Devemos, em primeiro, reconhecer sempre os nossos erros e nunca culpar os outros em nossas falhas. Devemos nós desfazer da realidade africana, que todo o mal que acontece ao africano, o culpado são os outros, os europeus, os americanos. Mas esquecemos que nenhum chefe do Estado, ministro militar americano ou europeu tem bens e casa e vai buscar mulheres em África. Mas sim, nós africanos fizemos isto. Buscamos tudo no norte, como se estivéssemos a saudade de sermos de novo colonizados. Por isso devemos sempre assumir nossos erros, para termos a coragem de mudar e corrigir.
A Angola já não necessita de futuro melhor. Do futuro já estamos cansados. Precisamos de um presente melhor, porque o futuro sempre chegará. Que o povo não aceite mais a política do futuro melhor. O Movimento da União Nacional quer oferecer um presente melhor. Mas para tal, devemos saber e corrigir o passado, para termos um presente melhor e garantir um futuro cheio de esperança. É preciso repensar Angola e devolver à pátria a sua grandeza, para que Angola volte a sorrir. Não vamos continuar na política do MPLA, porque não vai mudar nada. Devemos tentar uma outra forma. O país tem quadros, o país tem pessoas, tem povo que podem trabalhar, que podem dar o seu máximo para a nação. É preciso darmos a oportunidade à revolução. A juventude é preciso repensar Angola, para que tudo volte ao normal. Para todos, muito obrigado. Esta seria a minha última vez de estar aqui presente. Voltarei em agosto, quando a oposição perderá as eleições. Como dissemos, que a MPLA vai usar a fraude como sempre fez, porque não tem outra forma de mudar. Eles não mudam, não mudarão. Para todos, boa tarde, que Deus abençoe e que abençoe a pátria Angola, porque ela é digna e imortal. Obrigado. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you for coming. Thank you. Thank everybody. Thank you for coming. Thank you.